Eu vou conversar a partir de agora com o deputado federal Wilson Santiago. Neste final de semana, ele teve uma vasta agenda, inclusive com a participação de várias posses de prefeitos aqui no sertão da Paraíba e em todo o estado. Uma dessas posses foi aqui na cidade de Souza, aonde ele veio abraçar o seu amigo, o prefeito Fábio Tairone e o vice-prefeito Zé Nildo Oliveira. E, de fato, essa parceria do deputado Wilson Santiago com Souza já é bem antiga, né? E é algo que se deve ser lembrado bastante. O senhor fez questão de estar na posse do prefeito Fábio Tairone. Perfeitamente, eu de fato tenho uma grande ligação com Souza, por várias razões. A primeira, meu pai é de Souza, então a minha origem é aqui da cidade de Souza. A minha mulher é de Souza e eu tenho por Souza um grande apreço por vários motivos. Um deles também é porque também sou votado aqui na cidade de Souza, desde a primeira eleição, que fui candidato a deputado estadual até hoje. Então são 8 eleições, então não é fácil você deixar de criar vínculo com a cidade e também com isso se gera um dever, uma obrigação de se retribuir. E o parlamentar, o político, a única fórmula que ele tem de retribuir é com trabalho, é com dedicação, é com retribuição, com ações, a confiança dada nas urnas. E eu acredito que nós devemos continuar por muitos anos com essa vinculação de Souza, pela proximidade que Souza tem a mim, eu tenho a Souza, pelas razões que citei anteriormente, além de sermos todos sertanejos. Nós aqui do sertão da Paraíba, nós temos uma facilidade muito grande de nos ligarmos, não só como político, como também como ser humano, já que esse vínculo sertanejo, ele é muito agregador, ele é muito pacificador, ele é muito retribuidor e ele, com certeza, faz com que nós tenhamos condições de continuarmos juntos e procurando fazer, por exemplo, por Souza, aquilo que Souza de fato merece. Eu tenho grandes amigos em Souza, a exemplo do prefeito Tairone, ao exemplo do vice-prefeito Zé Nildo, ao exemplo do ex-prefeito João Estrela, a exemplo de tantos vereadores e lideranças políticas que aqui não só militam, como também habitam. E além dos profissionais da imprensa como vocês, e como tantos outros que de fato temos uma grande vinculação, e isso nos ajuda muito, não só a trabalhar, como também nos comunicar e fazer com que, de fato, essa interligação entre Souza, entre Uiraúna, entre Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, que é uma região só, nós políticos, não temos o privilégio de sermos eleitos só numa cidade. Nós precisamos sim de nos agruparmos e nos vincularmos a vários municípios e especificamente a uma região inteira, para que com isso tenhamos condições não só de ter vitória, como também de trabalhar, já que os problemas de Souza são iguais aos problemas de Uiraúna, são iguais aos problemas de Santa Cruz, os problemas de Cajazeiras, os problemas de São José de Piranhas. A região é a mesma. E quando a região é a mesma, os problemas são os mesmos. O problema é solucionar a deficiência da saúde, da educação, da infraestrutura rodoviária, da infraestrutura turística, da infraestrutura educacional, enfim, todos os setores precisam sim serem atendidos, porque eles têm os mesmos desejos, as mesmas reivindicações e os mesmos objetivos, que é de fato fazer com que o sertão cresça e continue dando essa contribuição que sempre deu à economia da Paraíba, ao desenvolvimento educacional, ao desenvolvimento cultural, o desenvolvimento em todos os setores, em todas as áreas, e quem ganha com isso, sim, é a própria população, não só de Souza, estamos falando de Souza, como também de toda a região e especificamente de toda a Paraíba. Por falar em Souza especificamente, deputado, o senhor tem mantido um vínculo muito forte, eu vou repetir isso, já que o seu gabinete tem
liberado, conseguido verbas federais para o município de Souza em várias áreas. E aí eu vou citar uma, se o senhor me permite, e depois o senhor pode citar as demais áreas que são vinculadas ao seu gabinete nesses convênios por Brasília. A saúde de Souza. A saúde de Souza deve muito ao deputado Wilson Santiago, em virtude dos convênios, e diga-se a UPA, que é um grande legado para o município de Souza, funciona graças à intervenção que o senhor teve em Brasília, junto ao Ministério da Saúde. Quais são outros convênios que o senhor tem conseguido para o município de Souza, que tem feito essa parceria muito importante com o prefeito Fábio Tairone? De fato, nós temos ajudado a saúde de Souza e também de toda a região, ou seja, alguns dos equipamentos de ampliação do Hospital Regional de Souza foram liberados, ou seja, foram emendas ainda do deputado Wilson Filho, liberado por mim já agora nesse meu 6º mandato, agora como deputado federal. Então, além de recursos para a UPA, como você falou, nós só este ano liberamos para a UPA de Souza em torno aí de 3.200.000 reais, só de recursos que chama na veia, para atender a população. Além de alguns equipamentos, como por exemplo, liberamos 8 equipamentos para montagem de 10 UTIs aqui na UPA de Souza, ou seja, na UPA de Souza. O momento dessa Covid, que reivindicava e exigia muito, o prefeito de Souza, como Souza não era referência de Covid, ou seja, a referência estava Cajazeira, Pombal, Patos, Campina Grande e João Pessoa, mas o prefeito, preocupado e querendo atender bem a população de Souza e da região, montou 10 UTIs aqui na UPA de Souza. E nós tivemos que ultrapassar as barreiras e até os critérios adotados e liberamos 8 respiradores para das 10 UTIs daqui da UPA de Souza. Então isso foi uma contribuição muito grande, porque ajudou também a UPA de Souza a se interligar ao Hospital Regional, aos demais hospitais da Paraíba, para com isso combater essa doença que de fato prejudicou e continua prejudicando muitos habitantes da Paraíba e especialmente aqui de Souza também. Então, liberamos recentemente os recursos para a construção de uma unidade, uma UPA, digo até, lá em Lagoa dos Estrelas. Então, a pedido aqui do vereador Radamés, de todos, de João Estrela, de todos que fazem aquela região, nós liberamos os recursos, os recursos foram liberados, agora licitado e será construída o mais rápido possível. Teremos compromisso ainda de levar uma ambulância lá para a Lagoa dos Estrelas, de também estender o que nós chamamos do SAMU para a Lagoa dos Estrelas, um ponto básico do SAMU, além de tantas outras ações para aquela região, como por exemplo caçamba, como por exemplo trator para cortar a terra do agricultor, e além de tantas outras ações que são necessárias para aquela população, como também para tantos outros de outros distritos, de outras comunidades aqui da cidade de Souza. Nós citamos aqui especificamente Lagoa, porque nós estamos aqui até na casa do ex-prefeito João Estrela, e isso nos obriga a lembrar de alguma das coisas dessas ações. Além de tantas outras ações aqui para Souza, como por exemplo recursos para asfalto, recurso para infraestrutura de paralelepípedo, que é calçamento, recursos para a educação, recursos, enfim, são muitas as ações que graças a Deus nós liberamos até então e iremos fazer muito mais, porque aqui em Souza o prefeito Tairone, ele trabalha com metas, ou seja, o deputado A tem essa meta de resolver isso e isso, o B estadual, no caso, tem que resolver isso e isso, o governo do estado tem que resolver isso e isso. As minhas reivindicações são estas. Ele diz que não é uma obrigação, mas que deve ser um dever de cada um. E esse somatório dá um grande volume, e além dos recursos da Prefeitura de Souza, que são
bons volumes de recursos, graças à gestão operosa e limpa e dedicada que o prefeito tem, e isso fez com que ele investisse nesses últimos 4 anos em torno de mais de 200 milhões de reais. Então, e tem um futuro de outros 200 milhões de reais para investir aqui ainda na cidade de Sousa e com isso concretizar todas as ações, todos os compromissos que ele tem com a população de Sousa, que tem com os seus munícipes e tem também com a própria região, porque Sousa é uma referência, não só na saúde, como na educação, e além de ser referência, com um gestor operoso, digno, como é o prefeito Tairone, juntamente com Zé Nildo Oliveira, eles fazem com que Sousa passe a ser um exemplo de administração, de dedicação, de respeito ao dinheiro público, e isso faz com que Sousa continue com esse destaque que hoje é. Ou seja, a cidade da Paraíba que mais gerou emprego, mesmo nessas crises, por conta da gestão municipal, e essa aplicação correta dos recursos faz com que se gere emprego, se gere renda, se gere melhor qualidade de vida e com isso contribua com a economia da região e da Paraíba. Sousa é sim um exemplo aqui na Paraíba administrativa e nós temos que até convencer muitos dos amigos que temos espalhados a seguir, a copiarem esse modelo administrativo, que ele com certeza dará uma contribuição muito grande para esses municípios e com isso para a Paraíba a não só se desenvolver mais, crescer mais, como também participar não só da economia do Nordeste, como da economia nacional. Deputado, já que o senhor colocou aí que o prefeito Fábio Tairone, ele gosta de solicitar os seus colaboradores e amigos e parceiros, a exemplo que é o senhor, de metas, né? Nós já viramos para 2021, deputado, e aí quais são as próximas metas que o prefeito Fábio Tairone já conversou com o senhor, né? Não vou usar essa palavra exigência, né? Mas vou dizer assim, já que solicitou ao senhor já para que nesse ano agora 2021 o senhor já consiga nessa parceria que é benéfica para o município de Sousa. E aí eu vou usar uma frase do deputado Lindolfo Pires ontem lá na posse, né? Fábio Tairone e Zé Nildo elevou o sarrafo de nível de gestão do município de Sousa, que até complicou para eles. Eles são agora obrigados, nesse terceiro mandato, a ser melhor do que o 1 e o 2. Perfeitamente, ou seja, as metas são não só dar continuidade a tudo aquilo que foi executado ao longo desses últimos 4 anos, como também pelo volume de recursos que citei anteriormente, nós iremos trabalhar para ter pelo menos a mesma quantidade de recursos para que nesses futuros 4 anos, ou seja, o somatório de tudo dá mais 200 milhões de reais, para investir em todas as áreas de Sousa. Essas áreas que eu falei, repetindo, de educação, de saúde e também de infraestrutura urbana e na área social. Ou seja, tem grandes programas sociais aqui em Sousa que eles de fato são um exemplo para toda a Paraíba e para todo o Brasil. Ele quer ampliar todos esses programas, quer ampliar também a questão do ensino integral em Sousa. Você imagine que você adotar o sistema integral em uma cidade na área de educação significa dizer dobrar a aplicação dos recursos, porque em vez de se ter um expediente para os alunos, terão 2 expedientes, o dia todo de aluno, de atividades na educação para esses alunos e com certeza isso qualifica melhor os estudantes de Sousa. Além de tantas outras ações em todos os sentidos, já que Sousa é uma cidade polo, ele está se preocupando até com outras atividades que não deveria ser a preocupação exclusiva de um prefeito, como a construção de um aeroporto regional, a construção, a integração de voos regionais, ou seja, cidades do Pernambuco, cidades do Ceará, cidades de outros estados da federação. Já foi implementado o sistema de voos, de integração regional de voos. Ele defende também essa infraestrutura aeroportuária para Sousa
e isso é uma grande reivindicação. Além também de explorar mais o turismo, ou seja, nós temos o Vale dos Dinossauros, que terminamos agora de construir o Parque dos Dinossauros, uma obra de mais de 2 milhões de reais. Terminamos de liberar os últimos recursos agora no mês de novembro, no mês de dezembro. Com isso, todos os recursos estão liberados, o que faltar serão complementados. Então, isso demonstra a dedicação do prefeito e a preocupação que ele tem em todos os setores. Se você imaginar um prefeito desse porte, desse nível, que trabalha com essa integração vinculada a todas as áreas e a todos os setores, nós, na verdade, temos esse exemplo de Tyrone aqui em Souza. E a sintonia que ele tem com o seu vice, que é muito grande, ou seja, o Zé Nildo, ele além de gostar de ajudar, de trabalhar, ele tem muitas sugestões, muita vontade de contribuir, tem contribuído. E essa sintonia entre os dois, de procurar fazer com que Souza seja atendida em todas as áreas, em todos os setores, isso exemplifica muito bem essa administração e faz com que ele, de fato, se Deus quiser, e o povo de Souza, que irá ajudar muito nesses futuros 4 anos, nós teremos condições de fazer muito mais, de investir muito mais e de retribuir a Souza cada vez mais dentro do merecimento de Souza e da vontade que a população tem de que essa administração ela cada vez mais cresça. Então, eu tenho certeza que pensando assim, trabalhando assim, fazendo o possível, tem hora que a gente nem acredita tanto em determinados projetos, mas a força de vontade, o desejo de acertar, ajuda a viabilizar aquilo, e os apelos, as justificativas, a boa aplicação dos recursos públicos, o exemplo já está então demonstrado em convênios anteriores, faz com que os ministérios também procurem se vincular a Souza e contribuir para que Souza cada vez mais cresça. Então, o objetivo principal, respondendo a sua pergunta, é fazer com que Souza seja a referência do sertão da Paraíba, Souza seja, sim, a referência de toda a Paraíba no que se refere não só à gestão, como também à contribuição ao desenvolvimento, à geração de emprego, à ampliação da educação superior, tanto na educação qualificada como no ensino profissional, como também em outras áreas da educação do ensino superior. E isso fará com que Souza, num futuro bem próximo, seja um dos exemplos, que já é um exemplo hoje, seja cada vez mais em todas as áreas, um exemplo para a Paraíba, para o Nordeste e para o Brasil. Deputado, já para a gente encerrar, evidentemente que o senhor é um deputado municipalista, né? Tem demonstrado isso, tem voltado, evidentemente, as suas forças para que os municípios cresçam, principalmente aqueles que o senhor representa em todo o estado da Paraíba. No final do ano, dezembro, o senhor se reuniu com todos os prefeitos, lideranças políticas da Paraíba, que o senhor representa esses municípios de um modo geral, para ouvi-los, para sentir de cada prefeito e cada gestor quais são as suas principais prioridades e necessidades em cada área. Como é que o senhor analisou esse momento que o senhor manteve com essas lideranças políticas, já pensando em 2021? Eu gosto muito de trabalhar de forma sintonizada com as lideranças políticas, com os prefeitos especificamente, quando você está na gestão. Quando você não está à frente de uma administração pública, não é prefeito, é lógico que você participa também, contribuindo e também apresentando algumas sugestões. Ou seja, no caso da reunião dos prefeitos, eu gosto muito de início de mandato, pela experiência já adquirida ao longo de vários mandatos, nos reunirmos com os prefeitos eleitos e pedir a eles que eles nos encaminhem a relação das prioridades dos municípios que eles representam. Porque isso facilita muito o nosso trabalho. Por que a relação das prioridades? Porque às vezes você despacha com o ministro tal e reivindica para Souza, por exemplo, um centro cultural. E o ministro da determinada área, como na área da cultura, na hora do turismo, que é hoje o Ministério
da cultura está vinculado a essa área, a área de educação. Então o ministro diz, rapaz, eu não tenho condições de liberar um centro cultural, mas eu posso fazer uma ampliação de uma universidade que tenha lá na sua cidade, ou ampliação da universidade. Eu posso fazer a ampliação, quando falo em ampliação de universidade, é criação de novos cursos, é construção de mais uma área na universidade, é construção de ampliação de um ensino tecnológico na área de tecnologia, é ampliação de qualquer um desses setores. Então, quando você tem as reivindicações do município, você tem mais trabalho, tem mais facilidade de aproveitar essas oportunidades e, com isso, a fazer o pedido, porque tem daquele município a demanda já apresentada pelos seus gestores. Demanda na área repito, de saúde, de educação, de infraestrutura urbana, de infraestrutura turística, em todos os setores, de saneamento básico e assim, a infraestrutura hídrica, que é uma das cobranças grandes aqui na nossa região do sertão, de decorrência da dificuldade de água, de pouca água, ou seja, precisa assim muita adutora, muitos recursos para se atender a essas demandas da população. Então, quando essas reuniões facilita esses encaminhamentos, essas apresentações desses prefeitos, dessas prioridades dos municípios, e isso ajuda muito a fazer esses encaminhamentos junto aos ministérios. Então, por outro lado, se traz também em reunião desse porte algumas das pessoas que fazem as habilitações, a orientação das habilitações técnicas para que os prefeitos, muitos deles novos, nunca foram gestores públicos, às vezes têm dificuldade. Então, quando se orienta, ele tem mais facilidade de apresentar as suas sugestões, os seus pedidos, as suas habilitações e as suas reivindicações em favor das suas respectivas populações. Então, você com todo esse mapa na mão de relação de pedidos dos municípios, prioridades que a gente chama dos municípios, não haverá nenhuma audiência que não se tenha prioridade em todos os municípios. Então, você traz o pedido do prefeito que representa os municípios, e foram aqueles compromissos que ele assumiu na campanha em decorrência das reivindicações que surgiram durante toda uma campanha. Ou seja, as necessidades que o município tem, ele leva para uma reunião dessa. E isso facilita muito o nosso trabalho para que se reivindique aquilo que de fato representa o pensamento e o desejo da população. Às vezes é uma escola, às vezes é um hospital, às vezes é uma estrada, às vezes é uma adutora para abastecer a cidade, às vezes são coisas pequenas, mas que incomodam muito os seus gestores e que atendem diretamente às necessidades da sua população. Então é pensando assim que se faz essas reuniões. E quando se faz essas reuniões se tem grande êxito. Por quê? Porque nós sabemos a partir de então quais são as reivindicações de cada município. Veja que nós trabalhamos, no meu caso, com 35 prefeituras. E sem contar que ainda temos 17 prefeituras que são de Wilson Filho, que a gente trabalha em conjunto. Então, nós temos quase 50 prefeituras, não é mais de 50, porque tem algumas delas que votam em mim para deputado federal e votam em Wilson Filho para deputado estadual. Mas a grande maioria, quando vota em mim, não vota no estadual, só vota no federal. E outras votam só nele e não votam no federal, que sou eu, porque tem lá os compromissos nas cidades que eles representam. Por exemplo, aqui em Souza, quem é o estadual de Souza? É o deputado Lindolfo Pires. E tem tantos outros municípios dessa forma. Então, por isso que nós temos que trabalhar, digo até dobrado, porque temos também que retribuir muitos desses outros municípios, já que votam nele, votam em outros amigos que são deputados estaduais e que esses amigos demandam também, aparecem com algumas solicitações, e quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Por exemplo, eu consegui 60 ônibus
Então eu só tenho 35 municípios, então eu tive que dar 25 aos outros deputados que pediram, a prefeito amigo que me pediu, apesar de não ter votado, mas nós temos uma boa relação. Então nós distribuímos isso. Agora, recentemente, nós liberamos mais 17 ônibus para o estado da Paraíba, para o estado, para o governador, ajudar o governador a cumprir alguns compromissos com os municípios que assumiu aí em relação a transporte escolar nesses últimos anos. Então é assim que a gente trabalha. Nós não trabalhamos com exclusividade só para quem vota em mim, lógico. Nós trabalhamos dentro de um compromisso que nós temos com a Paraíba, dentro de um compromisso que nós temos com a região do sertão da Paraíba e todas as regiões do estado, já que eu sou votado em todas as regiões do estado, e por esta razão nós temos que trabalhar, que retribuir e procurar fazer aquilo que a população espera de cada um de nós. É muito trabalho, com certeza, mas quando as dificuldades não são pequenas, todos nós sabemos que o volume de recursos também é pequeno, mas procurando fazer alguma coisa se faz, porque para quem trabalha, Deus com certeza vê com bons olhos.